O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Então, vamos discutir liberdade. Eu lembro que quando eu estava servindo o Exército Brasileiro, né, em Brasília, a gente aprendeu que liberdade é disciplina. Disciplina é liberdade. Na época eu não era anarquista. Na época não. Isso eu não achava que fazia muito sentido. Como assim liberdade é disciplina, disciplina é liberdade? Liberdade é fazer o que a gente quer. Mas isso é porque eu era jovem, né? E nós, os jovens, quando éramos jovens, a gente empolga. A gente quer liberdade, a gente quer fazer o que dá na telha. Na verdade, a gente quer experimentar, né? Voltando, o Renato Russo fez uma música sobre isso. Renato Russo é muito anos 90, né? Mas o cara era bom. O cara era bom. Preferia o Ira, né? Eu sempre preferi o Ira do que o Legião. Sempre preferi o Ira. E Engenheiros do Havaí. Não era... Cazuza eu também gostava. Barão Vermelho e tal. Não era muito fã do Legião, não, pra dizer a verdade. Mas eu sempre reconheci uma espécie de poética na linguagem do Renato Russo. Se vocês me permitem, tem uma música que ele canta um trecho que é mais ou menos assim: lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Então, como assim? Porque onde está a poesia? Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. A gente, jovem, eu não sou mais jovem, certo? Eu não sou mais jovem. Mas a ideia aqui é que na casa onde ele cresceu, tem o que ele precisava, né? Tem um poço, mas a água é muito limpa. Por que isso é um problema? Porque, cara, viver é se lambuzar. A experiência dos outros é fantástica, ela ajuda, né? Ela é importante. Mas uma coisa interessante em ser jovem é entender que a gente tem que cometer os próprios erros. É normal isso. É normal isso. Eu lembro quando eu era jovem, eu cometi meus próprios erros, gente. Eu cometi meus próprios erros. Eu tive uma infância muito humilde, uma adolescência abaixo do humilde, mas por uma série de coisas, acabei construindo experiências, sabe? Passei um tempinho bem pouco, mas passei no exército, fiz faculdade, fiz mestrado, eu viajei. Cara, para uma pessoa pobre, conhecer 19 países é muita coisa. E assim, nunca fui um turista CVC, sempre como mochileiro. Aproveitava passagem mais barata. Já viajei de avião, de helicóptero velho, da época da União Soviética. Gente, eu já devo ter conhecido umas 20 companhias aéreas. A Aeroflot, que era um sonho. A Air Cazaquistão, Air Astana, não sei, um negócio assim, lá da Turquia. Transporte aéreos militares da Bolívia. Oceanic Airlines, que é uma empresa de voo charter, que eu usei para ir da Ucrânia até o Quirguistão. Então eu viajei, né, de trem, de jipe, de carroça, de burro, de cavalo, de bicicleta, do que dava, gente. Eu fui em lugar que literalmente, no Peru, para você conseguir chegar, você tinha que alugar uns burrinhos, que é acima de 3.000 metros de altura. Inclusive indico, chama Vale do Colca, mas não é aquela viagem do Colca que as pessoas fazem, compram um pacote numa agência de turismo peruana e as pessoas te levam no ônibus confortável. Eu tinha dinheiro para viajar e eu tinha que gastar o que eu tinha para comer e dormir. Para ir nos lugares eu ia da maneira mais barata. E para conhecer alguns lugares no Vale do Colca, acima de 3.500 metros de altura, é muito difícil andar. Eu fiz igual as pessoas mais ou menos locais faziam: aluga um burrinho, coloca a mochila, as traias em cima e simplesmente vai andando. O burrinho é um bichinho que anda devagar. Eu amo burro, gente, de verdade.
É um bicho que anda devagar, mas é confiável. Então, você não anda rápido, eu acredito, acima de 3.000 metros, a gente não tem essa expectativa. Eu lembro de um guia, quando eu fui no Equador, falou o seguinte: para sobreviver à altitude, ande despacito, coma pouquito, durma solito. É isso, é o que eles indicam. E eu passei por muita coisa, me perdi em deserto, eu tive hipotermia em 3 ocasiões diferentes, na Terra do Fogo, na Bolívia e no Morro da Bandeira, para vocês terem uma ideia. E assim, tive uma pneumonia por causa da explosão do vulcão na fronteira do Chile com a Argentina. Passei um perrengue do diacho na fronteira entre o Cazaquistão, a China e o Quirguistão. Quase morri de insolação no Piauí. Então assim, repito, eu nunca fui turista CVC não. Tipo, eu estive em Paris. Não tem nenhuma foto da Torre Eiffel. Eu não subi da Torre Eiffel. Para que eu vou tirar foto num lugar que milhões de pessoas vão todos os anos? Já tem 1 bilhão de fotistas na internet. O que eu vou fazer lá? E eu tenho medo de altura, né, gente? Eu tenho medo de altura. Mas então como é que você subiu uma montanha de mais de 6.000 metros? Porque a montanha eu sei que não vai sair do lugar. Tem essas idiosincrasias. Eu tenho problema também com um elevador. Tenho problema com o elevador, mas aí não eu não gosto de espaço apertado. Tipo, eu tenho claustrofobia. E se não bastasse isso, no elevador entram pessoas desconhecidas. Eu tenho um transtorninho, não sou muito fã de ficar encostando nas pessoas, sabe? Então o elevador para mim é um suplício. Mas eu já enfrentei, por exemplo, de Brasília, né, da Torre. Mas o da Torre Eiffel não. Mas voltando ao assunto, liberdade. A gente está falando de experiência. A gente tem que construir as experiências da gente. Eu tive a experiência de morar na roça 2 vezes. Então eu sei cuidar das plantinhas, sei cuidar dos animaizinhos, sei fazer fogo. Sei fazer fogo. Tem umas habilidades, às vezes eu me sinto com as habilidades que são até interessantes. Mas se eu morasse no Brasil do século XVIII, até as receitas que eu conheço são antigas. Eu não, sabe, a gente quando fica velho, quando fica mais velho, é uma tendência, as pessoas se tornam muito saudosistas. Ah, só a música dos 90 que prestava, só na minha época que era boa. Eu tenho consciência que não, cara. Eu tenho consciência que não. Tem muita coisa boa sendo feita hoje. Tanto que o tipo de música que eu mais gosto é indie. Eu não gosto de funk, assim, porque eu nunca gostei, cara. Nunca curti. Nunca curti. Mas eu ouvia Inocentes. Eu ouvia os Inocentes, cara. Os Inocentes faziam uma música do caralho. Eu ouvia Tim Maia, sabe? Da mesma forma que eu ouvia Diana Pequeno. Secos e Molhados, que já é mais antigo do que eu. Eu nunca tive problema com o contemporâneo. E não é agora que eu tenho meus 40 que eu vou começar a olhar para trás e dizer que o mundo de hoje é uma merda, cara. Não. Tem muita coisa boa. Por quê? A gente nunca deve deixar de experimentar, sabe? Liberdade, ela provém da capacidade da gente se dominar. Mas a gente só se domina quando conhece. O que é sabedoria? Qual que é a diferença de sabedoria e inteligência? Inteligência é uma coisa que você nasce com ela, né? Infelizmente tem pessoas que nascem não inteligentes, né? Isso aí não tem muito que pode ser feito. Mas você pode desenvolver, você pode fazer grandes coisas sem ter muita inteligência, ou tendo uma inteligência normal, você pode ir muito longe. Porque a métrica da sociedade para definir o que é inteligência também está errada, cara. A sua inteligência não vai ser definida pela sua nota na escola, até porque a escola, o colégio é um ambiente tóxico pra caralho. A universidade, vou falar sério, a gente não pode falar dessa palavra aqui, mas a palavra começa com S. A universidade, quanto mais difícil é o curso, maior, eu acho que de verdade, cara, eu acho que não tem um universitário que nunca pensou nessa discussão que o Camus faz, né, que é o único problema filosófico real. Se vocês colocar no Google, o único problema verdadeiro da filosofia, segundo Albert Camus, é Camus, mas escreve Camus. Coloca no Google, o único problema real da filosofia, segundo Albert Camus. É disso que eu estou falando. Acho que não tem quem não faz um curso de engenharia, um curso pesado, e não pensa nessa coisa ao menos uma vez. Porque a escola é um ambiente tóxico pra caralho, o colégio é um ambiente tóxico pra caralho, a universidade é muito tóxica e é tudo muito tóxico.
É claro que a gente não, você fala assim, o jovem de hoje é fraco. Não, não é que ele é fraco. O jovem de hoje está submetido às redes sociais. Na minha infância, na minha adolescência, não tinha nem Orkut, não tinha nem computador, não tinha celular. Se a gente quisesse conversar, tinha que olhar no olho da pessoa. Se a gente quisesse interagir, tinha que conhecer ela. Essas pressões enormes da sociedade, que é uma pressão da mídia, e eu quero falar um pouquinho sobre a liberdade que algumas empresas multinacionais, assim como pastores evangélicos, querem. Que é a liberdade de mentir, de enganar, de não prestar conta para a sociedade. A liberdade daquela fake news, né? Lucrativa, que vai garantir aquele dízimo, aquele clique. Então isso é asqueroso, eu não defendo esse tipo de liberdade, não. Eu defendo a liberdade da pessoa se experienciar, da pessoa se conhecer. E eu acho que isso é importante, certo? A sabedoria, ela vem com erro, é diferente da inteligência, que você tem um potencial. Tem gente que nunca exerce esse potencial e tem gente que supera esse potencial. Depende muito do esforço individual de cada um. Mas o que eu estou falando aqui é de outra coisa. Estou falando de outra coisa. A sabedoria, ela, incrivelmente, ela vem com erro. Então você tem que cometer seus próprios erros. É claro que você não vai deixar esses erros seus impactarem negativamente a vida das outras pessoas, porque isso é egoísmo. Se tornar um pouquinho mais egoísmo, vira liberalismo, que é uma coisa que eu abjeto, eu acho abjeto, como católico e como anarquista. Sabe, eu acho o egoísmo o mal da humanidade. E não gosto, por essas razões que eu comentei, de empresas multinacionais mentindo para a gente, enganando a gente, disseminando fake news, disseminando conteúdo falso em troca de clique. O golpe, a prisão injusta, toda essa jossa que se tornou o país foi por causa dessas empresas, então elas têm que ser contidas. Essa é a minha